Olá! Bom, eu vou contar para você como é que foi a Rio2C, que ocorreu em 2023, mês passado em abril, 6 dias de evento, então foi do dia 11 ao dia 17. É um evento fantástico que discute criatividade que ocorreu no Rio de Janeiro. E eu vou agora trazer para vocês algumas anotações, você vai conferir comigo. Eu vou ter que olhar aqui na minha cola porque é muita coisa e eu vou tentar ser o mais sucinto possível para esse vídeo não ficar extenso em demasia. Primeiro dia, o que eu vi foi uma palestra a respeito dos memes, né? Foi um painel, esses dois criadores de memes, eles falaram, três na verdade, os três criadores de memes falaram sobre a sua atividade e aí se percebe nitidamente que se trata de um negócio ao ponto de ter até o Meme Awards, né? Que é justamente uma premiação anual dos memes que mais se destacaram ao longo do ano. Praticamente eles disseram, olha, nós estamos trabalhando para empresas que nos contrataram para aproveitar o evento Big Brother Brasil para produzirmos memes para algumas marcas. Uma das marcas era o Zé Delivery. Eles são contratados via agência de publicidade. Também teve um painel discutindo sobre os filtros que são usados nas redes sociais. Um aspecto interessante é que os filtros são muito utilizados pelas pessoas e algumas marcas criam os seus filtros para os usuários, os criadores de conteúdo, enfim, as pessoas se valerem desses filtros e assim ajudar na divulgação da própria marca. Uma fala que eu achei muito interessante, que depois eu fui pesquisar e vi que passou batido no ano passado de mim, ou se eu vi, eu acabei esquecendo, que é a ideia de, ao invés de fazer storytelling, você fazer story living. O storytelling é você contar uma história. O story living é você viver uma história. E é uma proposta, se você digitar na internet depois de assistir o vídeo, ou agora enquanto ouve o vídeo, você vai ver que o story living é uma experiência criada pela Disney no ano passado, em que as pessoas vão comprar apartamentos, vão comprar moradias dentro de um condomínio, em que faz parte de uma história que a pessoa vai vivenciar na sua jornada Disney. Também se discutiu sobre a criatividade, ela é muito estimulada para se fazer coisas novas, né? Mas você pode criar um novo com aquilo que já existe hoje, né? Então, ver um produto, mexer no produto auxilia na criação de novas soluções e também a importância de você definir que referência você utilizará na hora das criações. Então, na hora que você vai criar alguma coisa, você pode se valer de uma referência, pode ser a calçada do Rio de Janeiro, a calçada de São Paulo, pode ser as caixas d'água de Porto Velho, pode ser o Cristo Redentor do Rio de Janeiro, enfim, você usar referências que auxiliem na construção de algo novo, lembrando sempre do senso crítico. Então a criatividade ela fica mais aguçada quando você se vale do senso crítico. Em outro painel, numa discussão relacionada ao negacionismo, né, o que foi dito? Foi dito o seguinte, o negacionismo, ele não é uma burrice, não é uma má formação, a pessoa que não estudou na vida, porque quantas pessoas que estudaram e negavam a vacina, por exemplo, né? Então, na verdade, é que a ciência e a política, elas entram em conflito no momento em que a ciência, por meio do seu desenvolvimento, do seu estudo, traz alguns dogmas, algumas realidades que passam a ser absolutas por ser possível comprovar, e isso aí atrapalha o ator político que quer criar uma história, criar uma narrativa, trazer uma ideia, uma forma de ver o mundo e não se pode valer da ciência, pois a ciência o desmente. E aí as pessoas acabam criando o negacionismo, sendo negacionistas porque elas querem vender a sua ideia, a sua forma diferente de pensar e por meio da ciência isso não é possível, né? E nessa linha ainda a gente observa que o modelo mais triunfante no mundo dos negócios, no Vale do Silício, etc., é o modelo do herói triunfante. Então, no mundo da tecnologia, o herói triunfante é o mais comum. É uma narrativa em que o homem conquista algo por meio de uma tragédia, né? E essa narrativa, essa forma de contar a história, ela é muito presente na evolução do ser humano, né? Você vê isso recorrente. O ChatGPT é um exemplo desse herói triunfante que chega e destrói tudo que já existia, né? Quando começou-se a discutir a questão mais cerebral, foi interessante observar que o Parkinson e o Alzheimer, que são doenças cada vez mais comuns e discutidas, temidas pela humanidade, elas existem porque os seres humanos estão ficando mais velhos.
Só você lembrar, na Idade Média você chegava até uns 40 anos, já estava velhão. Hoje em dia nós chegamos a 85, 90 anos. Então, quanto mais tempo vivemos, descobrimos então essas duas doenças que nos aflige, né? E aí, nesse sentido, a gente tem algumas empresas que mapeiam os genes dos indivíduos e conseguem identificar, por meio dessa análise genômica, consegue identificar prever, né, como será a sua saúde, ou seja, você consegue identificar quais são as tendências de doenças que você pode vir a ter, né? E isso daí são empresas que fazem esses testes genéticos, inclusive tem no Brasil, e a pessoa que estava falando disso é de uma empresa chamada Genera, né? Então a empresa Genera faz esse serviço. E é até engraçado porque ela mostrou lá, falando alguns dados, ela disse que existem 4 P's da medicina, né? Eu achei engraçado porque no marketing tem os outros 4 P's também, mas enfim. E quais são os 4 P's da medicina atual? É você ter o aspecto preditivo. Preditivo é o de você mapear, por exemplo, os genes e saber que a tendência a ter uma determinada doença é maior devido a alguns genes que você tem. O preventivo, que é você cuidar da sua vida, da sua saúde, alimentação, exercício, etc. Personalizada e participatória. Então, o paciente envolvido nesse desenvolvimento de soluções. E é engraçado porque o RNA, que foi muito falado na época da vacina, é um tipo de medicamento que permite fazer uma droga sob medida. O que isso quer dizer? Você consegue fazer remédios que servem para cada pessoa que tem um conjunto de genes específicos, né? Isso é interessante, inclusive quanto às startups também da área da saúde, a gente vê empresas de startup que estão imprimindo já em 3D uma medula para você colocar nas queimaduras que as pessoas têm, né? Então é algo que realmente faz a gente ter a cabeça explodindo, né? Porque você não imagina essas tendências, essas evoluções. Aliás, uma outra questão que é importante destacar ainda dentro dessa área de saúde, de ciência, né? É a questão da nossa fala, né? A fala, que é uma faculdade nossa inata, nós nascemos com essa predisposição de falar, para se comunicar entre um e outro, só que a leitura, nós lermos, é algo que nós não temos inato, não é da nossa composição orgânica já saber ler, nós aprendemos ao longo do tempo. Falar, nós aprendemos, mas já temos essa predisposição de falar para se comunicar. A leitura não. E aí, na hora que você começa a ler, aprender a ler, começa a fazer leituras, você começa a ter algumas mudanças dentro do nosso cérebro. Então, os estudos de EECG, né, de eletroencefalograma, os estudos mapeando o nosso cérebro demonstram que quanto mais a pessoa vai lendo, mais o cérebro vai se retransformando, vai mudando, né? Por quê? Porque isso faz você ter uma reciclagem dos neurônios, né? Então, isso é tão interessante, tão importante, que você observa nos estudos de ressonância do cérebro que as pessoas que leem de forma normal, que tem uma facilidade para ler, enfim, que não tem dificuldade que nem o dislexo, essas pessoas, os dislexos e o leitor normal, têm regiões distintas do cérebro que são ativadas, ou seja, o cérebro é ativado em regiões diferentes, né? Então, você percebe que a leitura ajuda muito a trabalhar e preservar o seu cérebro, e a importância de você conseguir ter uma boa leitura, e o melhor ainda é chegar num nível de leitura profunda. O que é uma leitura profunda, ou o que é ser um leitor proficiente? O leitor proficiente é aquele leitor que ele lê com certo cuidado, mas ele vai escaneando trechos do texto. Então, se você é uma pessoa que quando lê, as pessoas falam que você lê rapidamente, é porque você já vai escaneando alguns trechos e não lê sílaba a sílaba. Isso daí é um desenvolvimento que a gente faz na nossa cabeça. E é interessante quando a gente está nessa questão da leitura, que os dados demonstram das pesquisas científicas que a leitura do material impresso, ela tem um resultado melhor de compreensão, de absorção do conhecimento maior que no ambiente digital. Então, a leitura de e-book, da tela do celular, na tela do computador, ela tem um resultado mais perene, ou seja, ela não tem um efeito tão forte na sua memorização, na sua aprendizagem, na sua compreensão,
tanto quanto um livro. Um livro vai ter um resultado melhor, né? Então, e é interessante que nessas pesquisas foi comparado com grupos de idade diferentes, a experiência de vida, de leitura, etc. Isso não impactou no resultado, isso é do organismo humano. Isso não é porque a pessoa gosta, não é de gostar, não gostar, é do nosso corpo mesmo. Nosso corpo, ele se adapta melhor na leitura do impresso, né? E aí até o que se observa também ainda nesses estudos é que usar o notebook ou o computador, você tem um processamento cerebral inferior do que os e-readers, que são aqueles e-books, aqueles tipo tablets de leitura de livro, né? Então, ler no computador ou notebook, você vai ter um desempenho inferior do que no e-reader. E quanto mais você fica impactado, fica exposto à tela do equipamento eletrônico, né, mais terá impacto negativo para a leitura profunda e para armazenar, que é o que eu tinha acabado de falar, né? Então, assim, e é engraçado que alguns dados mostram que no Brasil, nós temos em média, no último censo, o brasileiro lê de 1 a 3 livros por ano. Na França você já tem 26 livros por ano, quer dizer, a média da leitura na França é maior que no Brasil, tá? Então, e o outro ponto que foi abordado, que foi levantado, discutido, e que eu achei muito interessante também, é o seguinte: por que vende-se muitos livros de autodesenvolvimento, autoajuda, aqueles livros, alguns até com palavrão na capa, etc., né? Porque esses livros são materiais que utilizam palavras comuns, simples do dia a dia. Então, como as pessoas não gostam não tem muito trabalhado o processamento de leitura de texto, que a maioria das pessoas não busca em aprender palavras novas, essa coisa que você tem em alguns determinados livros. Nesse tipo de livro você já usa textos curtos, o livro é menorzinho, porque as pessoas não gostam de ler livro muito grande. Tem fórmula pronta, porque a maior parte das pessoas quer comprar algo que já lhe diz o que fazer, como fazer, não quer desenvolver o raciocínio, e isso daí faz com que esses livros vendam mais, porque você tem uma fórmula pronta. E a pessoa, vou comprar essa fórmula para fazer e aplicar na minha vida, enfim. E também, por as pessoas buscarem isso, esses livros vão acabar vendendo. E a gente observa que com esse tipo de leitura, assim como outros tipos de leitura em que a pessoa não se aprofunda nos textos, acaba se tendo uma menor absorção de algumas camadas que existem nos textos. Então, alguns textos você tem várias camadas por trás do texto principal. O que eu quero dizer é o seguinte: você está lendo uma história e às vezes você consegue entender a realidade de uma determinada época, de uma determinada região. E livros que não têm essas camadas são mais rápidos de ler, mais fáceis de ler e acabam vendendo mais, né? Então, o uso dessas expressões corriqueiras do dia a dia ajuda o cérebro a trabalhar menos, né? E aí, como é trabalhado menos, como tem menos palavras complexas, as pessoas acabam gostando de ler, né? Os textos complexos, eles ajudam a gente a ter uma reserva cognitiva. O que é essa reserva cognitiva? É você reduzir doenças cerebrais futuras. Então, quando você lê textos com maior complexidade, mais aprofundados, você começa a trabalhar o teu cérebro para você, no envelhecimento, ter menos doenças, além de que te ajuda a ler cada vez melhor outros livros. 3 senhores de idade, os 3 juntos davam 238 patentes, para você ver o nível de conhecimento desses engenheiros. Um deles logo de cara falou: olha, para a gente dizer que a inteligência artificial existe, na filosofia a gente só fala que um objeto existe, eu tenho o seu oposto. E o oposto da inteligência artificial seria a burrice natural. Como nós temos burrice natural, então nós temos a inteligência artificial. Então ele fez esse xiste, essa brincadeira. Mas o mais legal ainda é ver que na evolução do desenvolvimento da inteligência artificial, que é algo bem antigo, lá dos anos 60 já se discutia isso, algumas pessoas já estavam desenvolvendo. Hoje se fala mais porque ficou de fácil acesso para qualquer um. E a dificuldade de se criar a inteligência artificial é o seguinte: que nós temos no nosso cérebro 86 bilhões de neurônios e 10 mil sinapses. Uma rede neural que você pode reconstruir uma rede neural com os equipamentos disponíveis hoje. Você consegue, só que de uma forma simples. O problema é o seguinte:
A inteligência artificial, que usa esses modelos matemáticos como se fossem dos nossos neurônios, ele apenas processa as informações, ele não reflete, ele não pensa. Ela tem uma certa limitação. Você pode fazer um teste que foi dito por um deles lá, não lembro qual deles, que é muito legal, que é o seguinte: você escreve lá no ChatGPT: as galinhas estão prontas para comer. Quem vai comer quem? É uma frase que ela é ambígua, você pode interpretar de várias formas. O chat, para a inteligência artificial, isso é muito complexo. Para nós a gente sabe que é uma ambiguidade, que é uma brincadeira, que é uma forma de provocação, mas eles não conseguem fazer isso, a inteligência artificial não consegue fazer isso, sabe por quê? Porque ela não consegue interpretar, ela trabalha com probabilidades. E vai cruzando algumas informações e vê as que são mais comuns de se usar para determinadas frases, determinadas expressões que estão marcadas no texto, e aí ele oferece a solução. É por isso que às vezes a pessoa digita algo no ChatGPT, um texto com informações que não eram bem aquilo que você queria, mas que você vai deletar e vai usar o resto. Tanto é que tem um efeito baralho, né? O efeito baralho é o que ajuda a gente a entender como é que funciona a inteligência artificial. O que é o efeito baralho? Que na máquina ela não aprende a regra para daí jogar, ela aprende só jogando, ela não sabe quais são as regras, ela vai fazendo e vai vendo as probabilidades, as soluções que são as mais adequadas, e aí ela vai utilizando. É por isso que a máquina conseguiu vencer o jogador de xadrez algumas vezes, né, dos campeões mundiais de xadrez, porque ela apenas vai vendo as probabilidades de jogada, ela não vai criando, né? Então não há criatividade, né? E a ideia da inteligência artificial é a mesma do teste dos pombos. Os cientistas começaram a tentar descobrir o câncer de mama nas mulheres por meio de pombos. Eles começaram a ver que com os pombos conseguia descobrir que as mulheres que teriam o câncer de mama. E os pombos acertavam mais que os radiologistas, que as pessoas que faziam o exame, que os profissionais. Só que aí é o seguinte, o radiologista, o médico, os profissionais da saúde, eles sabem o que fazer quando descobrem que a mulher tem um câncer de mama. Já o pombo não, o pombo não sabe, ele apenas faz, né? Então, as máquinas, assim como os pombos, buscam um padrão. É a mesma coisa do cachorro, que sabe cheirar quando a pessoa está doente, né? Ele não sabe o que é a doença, por que está doente, ele apenas sabe que tem algo diferente, algo que foge do padrão e, portanto, é relevante, é importante você utilizar da interpretação do raciocínio, né? Então, o ChatGPT, assim como outras inteligências artificiais, se você usa achando que é a solução, que é a melhor solução do mundo, você pode estar cometendo um erro que pode ser até fatal, porque o pombo, ele não interpreta, ele pode, se ele errar, a pessoa morre, né? Tem esse risco, né? Então, assim, elas são muito interessantes e, assim, a consciência, né? A inteligência artificial, as máquinas terão consciência, é simples você fazer isso. Se você observa os macacos no zoológico, que nem algumas experiências mostraram, né? Houve um relato de um zoológico que uma macaquinha teve um filhote que morreu. O que aconteceu com as outras macacas? Elas olharam para aquilo e abraçaram seus filhotinhos para protegê-los, depois de ver o acidente com o macaquinho. Ou seja, houve a empatia, houve o fato de se colocar no lugar do outro, da outra macaca, no caso, né? Será que o robô consegue fazer isso? Será que as máquinas conseguem fazer isso, né? Provavelmente não. Então, o modelo no qual o ChatGPT e a inteligência artificial trabalha é um modelo baseado em linguagem. E o modelo em linguagem, ele é matemático também, de probabilidades, né? Então, assim, nós temos também... Nossa, tem muito mais coisa aqui. Eu não sei se eu falo, se eu não falo. Eu vou fazer 2 vídeos, então é melhor ainda. Vou falar mais um pouco e aí depois eu gravo outro vídeo. Deixa eu ver o que eu vou falar aqui então. Autoconsciência. Autoconsciência, o que é autoconsciência? Que é até da discussão das máquinas terem consciência ou não. A autoconsciência é quando você vê você mesmo como objeto. A criança chega um momento que ela percebe que a mãe não é ela. Ela é um objeto e a mãe é outro objeto. Sujeito, enfim, você entendeu? E isso é presente na nossa jornada como seres humanos, né? Então, tanto é que algumas pesquisas demonstram o seguinte, que muitas vezes as pessoas não encontram soluções para os seus problemas, mas a partir do momento
que eu faço uma experiência e que eu peço para a pessoa resolver o problema de outra pessoa, né? Então eu falo, tenta resolver o problema dessa pessoa, o problema dessa pessoa é isso, 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 isso. As pessoas resolvem, mas elas têm dificuldade para resolver o próprio problema, né? Então, isso revela a característica do ser humano de autoconsciência e de compreender o outro. E a autoconsciência não é só física, ela é psíquica também. A compreensão física eu sei onde estou como indivíduo ou como está a outra pessoa. A psíquica eu sei o que eu faço melhor. Você sabe o que você faz melhor. Isso daí é uma autoconsciência sua. Se você não sabe o que você faz melhor, tenta se entender melhor, porque isso é autoconsciência. E na construção da autoconsciência é imprescindível você trabalhar a memória. A memória ela é muito importante. Tanto é que quando você analisa pessoas que são bipolares, aquelas que têm altos e baixos, né, se observa que quando elas estão em depressão, elas têm mais autoconsciência. Né? E quando elas estão sem a depressão, quando diminui a depressão, elas têm menos autoconsciência. Né? Então, o que acontece? Nós temos um realismo depressivo, ou seja, normalmente a gente tem um viés mais positivo e na depressão um viés mais de realidade. Isso é interessante. Então, quando a pessoa está mais deprimida, ela se vê melhor como ela é de verdade do que quando ela está muito estimulada, muito feliz, né? E diante disso daí, o que a gente observa? Que na depressão você usa mais a autorreferência, ou seja, a referência é você mesmo, né? Então, você não está com autoconsciência tanto, você está com autorreferência, está se analisando com referência a si mesmo. E aí você observa que a autoconsciência, ela depende do autoconhecimento, de você conhecer a si mesmo, que é aquela frase que tinha lá no oráculo de Delfos, né, que é conhece-te a ti mesmo, né? Enfim, então tem alguns artigos, que nem o da Science, que fala do piloto automático, né, um artigo de 2010, em que fala que as pessoas elas entram no piloto automático e aí compara com a felicidade ou não. Tem também, na década de 90 as ressonâncias magnéticas comparando infância e pensar, né? Então, assim, falava para a pessoa ficar sem pensar nada, né? Essas pessoas que ficavam que você falava para não pensar nada, elas ficavam com o cérebro ativado. Falava, você estava pensando em alguma coisa? Eu falava, sim, eu estava pensando em mim mesmo, no ontem, no amanhã, no hoje, enfim. Mesmo quando a gente tem que não pensar em nada, a gente pensa em nós. Então, quanto mais a pessoa fica pensativa, pensando mais ela se vale da autorreferência, que é eu comparar comigo mesmo, né? Eu me comparar. E aí você fica mais depressivo. E essa depressão traz a tristeza. Então, ao invés de ficar pensando no futuro, ficar pensando no passado, o ideal é viver o presente. Então, quanto mais você viver o presente, melhor para você, né? É que nem eu pensando agora, se fala em yoga e algumas religiões, né? E é interessante o seguinte, a ideia de um biólogo, né, um dos painelistas falou do Roberto Sapolsky, ou é Robert, agora não lembro, que é um biólogo, né? E que ele diz o seguinte, que o nosso córtex dentro do cérebro, ele é um simulador de experiências. O que é isso? Diferente da inteligência artificial, trazendo um paralelo com a inteligência artificial não consegue criar uma experiência no cérebro, a gente consegue. Por exemplo, como é que deve ser o sabor de um sorvete de cebola? Não existe, mas a gente imagina como é que seria. E isso daí é muito rico dentro da nossa cabeça, né? Então, assim, você parar de centrar em si, pensar tanto em si, vai ajudar na autoconsciência, e você consegue isso como? Buscando a natureza, a biofilia. O que é biofilia? É o que algumas empresas têm feito, que é de colocar a natureza dentro da própria empresa, né? Tudo isso ajuda. Por que ajuda? Porque nas discussões de autoconsciência, autorreferência, a gente tem muito presente, principalmente na autorreferência, o julgamento. E quando a gente vai para a natureza, quando a gente vai para um ambiente natural, a gente sabe que a natureza não nos julga. Então, é aí que a gente começa a se recarregar as energias, né? E assim,
a autoconsciência é possível mensurar por meio do eletroencefalograma, do ECG. Então, quer dizer, os neurônios, você consegue perceber como é que está a autoconsciência pela ativação dos neurônios. Sabe por que a música emociona os seres humanos? Porque o nosso aparato neurobiológico, ele permite, além de ouvir, nos emocionar. Isso daí faz com que nós vivenciemos as emoções, sentimentos distintos de acordo com as músicas. Ela permite você ter uma facilidade de movimentos, né, e estados futuros. Ela modula o nosso humor também, as nossas emoções, promove bem-estar e também permite a coesão social, com o convívio entre as pessoas de uma sociedade. O contexto, ele tem um impacto muito forte na nossa avaliação estética, seja de uma música, de uma obra de arte, de uma peça de teatro, de um filme. E isso daí faz com que a gente tenha sensações, sentimentos diferentes em relação a uma experiência estética de um momento a outro. O que eu quero dizer? Se você sai do teatro todo feliz com a obra, você achou legal aquela peça, etc. E aí volta em um outro momento, às vezes você vai ter um sentimento diferente. O sentimento não vai ser mais, poxa, foi tão legal aquela peça. Por que isso? Porque você está em um outro contexto. Então, a emoção que você vai vivenciar vai ser diferente porque você vivencia com outros sentimentos por trás desse seu movimento. Então, é daí que os neurocientistas dizem que a emoção percebida ela é diferente da emoção vivida, da emoção sentida. Quanto às nossas decisões, é bom lembrar o seguinte, que elas se dão no nível inconsciente, na maior parte das vezes, né? Então a gente tem uma certa dificuldade de identificar o momento exato da decisão. O que você consegue ter uma maior assertividade é usar o eye tracking. O que é o eye tracking? É usar aquele equipamento que ele mapeia onde você olha por mais tempo. Então, quando você vê algumas pesquisas feitas por empresas privadas, principalmente, que usam eye tracking para ver as tendências de decisão do consumidor, o que já se sabe é o seguinte, que por meio do eye tracking, quando você soma o aparelho à inteligência artificial, você tem 95% de precisão, ou seja, você tem 95% de chance de saber o que a pessoa vai comprar, vai fazer devido ao seu movimento ocular. E aí o que a gente tem que levar em conta? Por mais que o nosso cérebro seja um equipamento poderosíssimo, com, enfim, bilhões de neurônios, 86 bilhões de neurônios, estímulos, sinapses, etc., ele não consegue processar as coisas com uma velocidade que a gente gostaria. Então os estímulos que a gente faz para o consumidor, para as pessoas, não pode ser em excesso, senão a gente vai ter uma superposição, vai ter uma grande demanda cognitiva do cliente, da pessoa que a gente está estimulando. E isso aí pode trazer um resultado ruim. Aliás, quando a gente vai dormir, é o momento em que a gente começa a fazer uma limpeza das nossas emoções, né? O que eu quero dizer? Na hora que a gente dorme, que a gente sonha, o sonho, ele processa imageticamente aquilo que a gente pensa ou vivenciou ao longo do dia. Então, por meio do sonho, a gente planeja os eventos futuros e, por meio dos sonhos, a gente identifica a nossa preocupação com o futuro, com o dia seguinte, enfim, o que vai acontecer. Então, quando a gente vai dormir e a gente está com a cabeça cheia de pensamentos, o sonho ele vai ter uma riqueza imagética, vai ter muita riqueza de situações. E aí, como a gente tem que metabolizar essas emoções, esses sentimentos, esses pensamentos, a importância do sonho é fundamental, porque ele vai metabolizar esses pensamentos, esses sentimentos. O sonho, como ele é o processamento dessas informações e memórias, ele também faz o descarte ou não de algumas memórias, de alguns pensamentos. E isso daí se chama, inclusive, restos diurnos, né? Ou seja, aquilo que o cérebro ele descarta algumas informações que nós acumulamos ao longo do dia, alguns sentimentos, algumas sensações negativas, lógico, né?
E isso daí faz com que a gente consiga ter uma melhor dia após o outro, né? Então a gente, com essa seleção que o cérebro faz, a gente consegue conviver melhor na nossa jornada, enfim. E tanto é que você tem um estudo que demonstrou o seguinte: o que foi feito no estudo? Antes das pessoas irem dormir no laboratório, é uma pesquisa científica, não é de empresa já, né? Antes das pessoas irem dormir no laboratório, elas recebiam várias imagens para poder dormir, né? Aquelas que recebiam imagens como a de um tubarão, por exemplo, né? Elas tinham uma tendência maior de avaliação negativa ao acordar. Aquelas que recebiam imagens mais neutras, que não é que nem um tubarão, nem algo muito agradável, elas davam uma nota maior para o seu sono após dormir, né? Então isso demonstra que se antes de dormir você vê situações ou fica ruminando ou pensando em situações negativas, vai afetar mais o seu sonho. Isso significa também que se você bombardear a pessoa antes dela dormir, faz com que ela consiga trabalhar a marca, o produto durante o seu sonho, e aí pode ser positivo ou negativo. O que é de concreto mesmo é o seguinte, que durante a pandemia esses estudos do sono mostraram o seguinte, que as pessoas sonhavam muito com limpeza, máscara, álcool. Por que isso? Porque era um período em que havia uma pressão muito forte devido ao medo, ao receio de contrair a doença, e esses instrumentos eram os que ajudavam a se proteger. Então, olha só, pandemia, muito sonho com limpeza, máscara e álcool, né? Então, assim, e um outro aspecto importante também, que eu acho que é importante destacar agora neste momento, é o seguinte, a visão é justamente o sistema mais estudado do ser humano. Então, se estuda muito como é que é a visão das pessoas, como é que as pessoas enxergam, enfim. E o que se observa nos estudos de vários institutos é o quê? Que o trabalho visual do nosso sistema visual, a forma que nós lidamos com as imagens é igual em qualquer cultura. Os desvios estatísticos de diferença de alguns grupos de pessoas é mínimo. É aquela diferença que a gente descarta em pesquisa científica, porque não tem relevância, né? Então, assim, os seres humanos no sistema visual e no sistema emocional também é igual, independente da cultura, da raça, do credo. Nós, como seres humanos, somos iguais. Então, assim, tem que ter cuidado para não achar que você vai fazer uma coisa ou outra porque são povos diferentes. Isso não funciona. Na verdade, as pessoas são iguais como os seres vivos, né? E assim, um outro dado que foi dado e que me ajudou a entender aquele início do vídeo em que eu falei da leitura impressa e digital, é que alguns estudos demonstraram o quê? Que a demanda cognitiva do celular é menor em relação ao material impresso. O que isso quer dizer? Você pensa menos ao ver no celular do que quando você usa o impresso. Ou seja, você, por meio do digital, gasta menos tempo consumindo um texto. E isso ajuda a entender por que você tem um armazenamento mais superficial do que no texto impresso. Tanto é que a reação que as pessoas têm no ambiente digital é de 1 segundo em relação às mensagens, a tudo mais. O que é interessante é o seguinte, clicar no anúncio não é fisiológico. Nosso corpo não é programado, vamos dizer assim, a clicar e responder anúncios na tela do celular, do notebook, etc. Na verdade, isso é algo mais cultural. E aí você vai ter diferenças de reação de acordo com grupos que você vai fazer os levantamentos. Então, muitas vezes, o resultado que você tem na sua divulgação digital vai ser diferente porque aquele grupo de consumidores daquela região tem como cultura não clicar nos anúncios, por exemplo, né? E a gente tem que lembrar também que desses estudos não se pega pessoas com menos de 20 anos, por quê? Porque o nosso cérebro se desenvolve até uns 20 anos mais ou menos, então você vai estudar cérebros em formação que vão mudar ao longo do tempo, então isso é importante. E de uma forma bem sintética, o que a gente pode dizer? Que enquanto o hardware
do computador, que é o físico lá, é o nosso biológico, nosso corpo físico do cérebro é o biológico, e o nosso comportamento seria o software, que é algo que é mais intangível e que vai ter influências de vários fatores externos que nós recebemos. E para finalizar, né, esse vídeo, que eu acho que é importante a gente trazer aqui o que se fala a respeito das escolhas, né? Que é um tópico também que já vi em alguns momentos, mas é bom quando a gente vê os resultados científicos que nos ajudam a entender. Que é o quê? As pessoas, elas só ficam infelizes quando elas não podem escolher. Ou seja, a falta de escolha impacta na felicidade das pessoas, né? E isso daí é interessante, porque então, quando você tem um produto só para vender, as pessoas já ficam frustradas, né? Então, e o que acontece quando se tem muitas opções de escolha? Aí você tem a tendência da frustração, porque nós temos na verdade, três elementos que podem ser decorrentes de um excesso de produtos para escolher, ou de possibilidades de escolha. Você tem a procrastinação, que é a pessoa adiar para depois. Então ela tem muitas possibilidades de escolher, então ela vai empurrando com a barriga. A frustração e o arrependimento também. O arrependimento de ter escolhido algo em detrimento de outro, e a frustração de ter escolhido. E aí olha o estudo aqui que ajuda a entender isso melhor ainda. Então foi dividido em 2 grupos. Um grupo tinha 5 a 7 produtos para escolher. Eles tiveram mais tolerância com a sua escolha e menos procrastinação. Eles escolheram com mais assertividade. Já os que tiveram os 20 produtos, não. E o que é interessante observar quanto à tomada de decisão, há uma diferença entre os orientais e os ocidentais. Enquanto os ocidentais são mais focados em si, mais centrados em si, os orientais aceitam mais o coletivo, a decisão coletiva. No Oriente há uma tendência maior à decisão coletiva do que nos ocidentais. Já que os ocidentais são mais individualistas, eles não compartilham essa tomada de decisão. E aí tem um teste que foi feito, que é o seguinte, né, uma pesquisa. Na hora da escolha, a escolha que prevaleceu para as crianças foi a delas, em segundo da mãe e terceiro dos professores. No Oriente já mudou a regra. A escolha que prevaleceu é o da mãe. Aliás, no Ocidente, quando falaram que a mãe escolheu, eles falaram, minha mãe, mas o que ela tem a ver com isso? Mas aceitaram em segundo depois de si. No Oriente, a primeira escolha é da mãe e a segunda da própria criança. Quer dizer, a mãe compartilhando a decisão com a criança, né, nessas simulações com ela. O que a gente observa disso? Que não é recomendado ter muitas opções de escolha devido à procrastinação, frustração e arrependimento. E também dá para entender que a desigualdade da sociedade minimiza a possibilidade de escolha. O que quer dizer isso? As pessoas com menos possibilidade de escolha vão tender a ficar menos felizes porque elas não têm opção para escolher. Elas têm pouco dinheiro, poucas possibilidades, então elas terão uma vida mais triste, mais infeliz. O nosso cérebro, ele tende a enviesar. O que isso quer dizer? De acordo com aquilo que nós acreditamos, que nós pensamos, nós preenchemos as lacunas de um fato, de uma situação. Ou seja, diante de algumas brechas, por exemplo, um telefonema, há uma ligação e a falha na ligação, uma transmissão de Skype, alguma coisa assim. Essas lacunas nós preenchemos com aquilo que nós acreditamos, com as nossas crenças. Isso é uma tendência natural do cérebro. E temos também a questão da dor social. O que é a dor social? A pessoa que sofre uma discriminação, que sofre um sentimento de repúdio, de repulsa das outras pessoas, elas, dentro do cérebro, têm estimulado as mesmas regiões de alguém que sofreu uma dor física. Isso quer dizer o seguinte, que aquela ideia de que é frescura, isso daí, tratar essa pessoa assim é frescura, na verdade não é, porque na cabeça dela, dentro do cérebro, o sentimento, a área atingida, estimulada neurologicamente é igual à área estimulada neurologicamente depois de uma topada numa pedra ou alguma coisa assim, né? Aliás, a área do córtex para dor física
ela se manifesta naqueles experimentos de dor social, que é um abandono. Quando você leva um pé na bunda de alguém, né? É aquele mesma região do córtex que você sente. Então o que acontece? As pessoas mais marginalizadas, que sofrem mais agressões, microagressões mesmo, aquelas agressões pequenas, tipo, agora a reunião vai ficar mais agradável quando entra uma mulher, sabe, essas coisas assim. As pessoas que vivem essas microagressões, elas têm o sistema de alerta sempre ligado, porque sempre estão preocupadas de sofrer essas agressões, né, no seu dia a dia, né? Então, assim, é muito interessante ver os estudos avançando na área da neurociência. É bom que você saia um pouco daquele estudo comportamental, porque da mesma forma que quando a pessoa entra numa loja, se você deixa um panfleto logo na entrada da loja, e a pessoa entra na loja, ela não pega o panfleto porque a sua pupila está dilatando, sabe? Tem aquela questão de dilatar a pupila quando entra num ambiente mais escuro. Então ela está saindo da rua, entra na loja, aí tem o panfleto ali, ela não vê, porque a sua pupila está em transformação. Isso é biológico, isso não é comportamental. Então ela não pegou o panfleto porque ela não quis, é porque o seu corpo estava se adaptando ao novo ambiente. Então é importante a gente entender esses estímulos do ser humano, o aspecto biológico, o aspecto da neurologia, né, do estudo neurológico, porque aí você consegue ter mais assertividade nas suas ações e não fica naquela do eu acho, porque quem muito acha acaba não encontrando nada, né? Bom, espero que você tenha gostado. Aqui embaixo eu coloco alguns contatos de algumas empresas que eu conversei, entrei em contato lá, que eu acho que são interessantes, de repente pode te auxiliar em algum momento, né? E não esqueça de dar o seu like, compartilhar e fazer um comentário aí, dizer o que você achou, o que você pensa, se você concorda, discorda com algum estudo, se você discorda, por que você discorda, com base em que também, né? Não ficar no eu acho, e é isso aí. Até mais.